Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 3, diz o seguinte: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Uau! De novo, a tribulação produz paciência, a paciência, esperança, experiência, a experiência produz esperança. Ou seja, Paulo está dizendo que há uma escola na tribulação, há uma escola no sofrimento. E eu arrisco em dizer que a melhor forma do ser humano aprender alguma coisa é num cenário de sofrimento. Eu me lembro que alguns dias atrás eu fui convidado para dar uma entrevista em um programa de televisão, e o apresentador me perguntou: Dave, você acha que foi Deus que mandou essa pandemia para o homem? Você acha que Deus é o que enviou isso tudo? E obviamente, porque é muito perigoso as duas respostas, tanto sim como não, eu tive que naquele momento parar, respirar e dizer: não, calma aí. Por quê? Porque se eu digo que sim, foi Deus, eu estou dizendo em nome dele aquilo que eu não sei, porque eu falo dele, não em nome dele, entendeu? Eu não posso dizer em nome dele, eu falo dele. Por exemplo, alguém pode falar sobre mim, mas nunca em meu nome, a não ser que eu dê uma procuração para isso. Eu não tenho a procuração de Deus para falar em nome de Deus. Então eu não posso falar nem que ele fez, nem o que ele não fez. O que eu posso dizer é: o sofrimento que tudo isso produziu tem a capacidade de nos ensinar aquilo que anos e anos de vida boa não nos ensinam. Sabia disso? O sofrimento é uma escola acelerada da vida. O que a gente demora anos para aprender, o sofrimento nos ensina em poucos dias. O que durante anos o homem demora para amolecer o coração, um dia de dor amolece. Aí, se Deus se utiliza disso ou não na história, a gente vai ver Deus fazendo em alguns episódios, trabalhando na ferida do homem para trazer cura. Deus nunca fez o trabalho para ferir e matar, sempre para curar. Deus sempre esteve interessado em sarar o homem. Agora, é que nós temos um certo problema com a angústia. Nós temos um sério problema de enfrentar as dores da vida. Ou nós somos covardes, ou nós somos corajosos demais. Corajosos demais de pensar que podemos enfrentar tudo sozinho, ou covardes o suficiente para pensar que não suportamos absolutamente nada. E quando a gente atinge algum desses lados, o desequilíbrio é problemático, porque ou a gente acha que pode tudo, ou a gente tem medo de tudo. E aí o sofrimento chega. E o sofrimento não escolhe pobre, rico, branco, preto, gênero. Tanto o sol como a chuva vem sobre o justo e sobre o injusto. Agora, entenda que a percepção de tudo demonstra a nossa habilidade de absorver a crise. Tem gente que, juntamente comigo e com você, que venceu a pandemia. Não sei se você entendeu, não sei se você já compreendeu, mas nós já vencemos a pandemia. Eu vou dizer para você que está assistindo esse vídeo agora, isso, nós vencemos a pandemia, nós estamos vivos.
nós estamos vivos. Em um cenário de morte, nós estamos vivos. Ou eu enxergo isso como uma vitória, ou eu finjo que não tem nada acontecendo e me martirizo daquilo que eu perdi, sendo que tem coisas maiores que ganhei. Entendeu? A vida é um caminho de escolhas. Eu sempre vou escolher as lições que vão prevalecer sobre a minha vida. Tudo isso vai passar. Daqui a pouco o mundo estará estável. Nunca como foi, mas estável. E tem gente que nunca mais vai parar de falar da pandemia. Sabia disso? Tem gente que daqui 2 anos vai estar dizendo: eu não consegui, não tenho nada porque a pandemia veio e destruiu. Daqui 3 anos, pois é, se não fosse aquela pandemia, minha empresa tinha crescido. E se não fosse a pandemia, 5 anos meu casamento não tinha acabado. E 10 anos, e 15 anos. E aquilo que era para ensinar pode se tornar uma muleta para a vida eterna, para sempre. Porque eu perdi tudo. A zona de desconforto, ou a expulsão da zona de conforto, é a melhor coisa que pode acontecer com o ser humano. Você sabia que teve gente que nunca empreendeu na vida e de repente virou empresário no meio da crise? Você sabia que gente que nunca passava tempo com os filhos, de repente descobriu o prazer e o amor de estar no chão, sentado num tapete, deitado com os filhos e jogando conversa fora? Você sabia disso? No mesmo cenário de crise, onde tem gente que perde e tem gente que ganha, vai muito da tua perspectiva sobre tudo aquilo que está disponível para você. É uma escola e você escolhe as lições que você quer para você. Se perdemos, perdemos sim, mas também ganhamos muitas coisas. Olha para você, nos períodos mais difíceis da nossa vida são os períodos que a gente tem mais contato com Deus. E ninguém viu isso. Você sabia que eu tive um aumento de quase 40% de audiência nos meus canais de comunicação por conta da pandemia? Glória a Deus. Você vai dizer: nossa, tá feliz? Não, estou feliz por vocês. Estou feliz por vocês que tinham esquecido de Deus, que tinham abandonado tudo, que tinham fingido que Ele não existia, mas de repente a realidade veio e mostrou para você que você não é nada sem Deus. E agora você está assim: eu preciso de Jesus, eu preciso ouvir a palavra, eu preciso buscar o Senhor de dia, de noite. Olha que coisa boa! No meio da tempestade, Deus encontrou você. No meio da tempestade, você se chocou com o Criador, e agora de repente a sua vida de comunhão com Deus está viva. Tá maravilhoso, tá melhorando. Olha que ótimo. Os períodos de deserto da nossa vida são responsáveis para nos ensinar valores eternos. Vou te falar, irmão, os períodos de maior treta da minha vida foram os períodos que eu mais estive perto de Jesus. Não que agora eu esteja longe, nem existe esteja também para ver como tá ruim isso aí. Mas como é bom às vezes passar por alguns processos na vida para nos lembrarmos de coisas que verdadeiramente importam. Posso te contar uma coisa? Eu me lembro de vários períodos de humilhação da minha vida, e todos eles me ensinaram. Todos eles me ensinaram. Enquanto falava com Deus acerca dessa palavra, sabe? Eu me lembrei de uma história minha. Aqueles dias que a gente às vezes queria apagar, mas que a memória deles é extremamente importante para a gente não esquecer de valores primordiais. Olha só, eu fiz um voto com Deus quando eu tinha 25 anos. Eu fiz uma escolha, e fiz uma escolha que Deus havia me pedido. Fiz uma escolha, e quando eu tomei essa decisão, fui motivo de chacota para muita gente. Eu tinha acabado de me formar numa faculdade, e eu tomei a decisão que eu ia ser um pregador do Evangelho e não um advogado. Só que é interessante porque eu não sabia disso tudo que ia acontecer, não sabia de hoje, por exemplo. Se eu soubesse, seria claro que eu quero. Mas eu não sabia de nada disso.
Lembra, Linés, lá na rádio, quando a gente trabalhava, eu estava começando a viajar, ali eram decisões que estavam sendo tomadas e que estavam me cobrando um alto preço. Mas eu me lembro que durante vários anos da minha vida, eu sempre trabalhando em um emprego, a Paulinha em outro, a gente pagando faculdade, pagando apartamento, e meu pai sempre me ajudando em tudo. Faltava R$100, meu pai dava. Faltava R$300, meu pai dava. Faltava qualquer coisa, o meu pai me dava. E quando Deus me cobrou uma decisão de entrega, eu falei para o Senhor: eu até vou, mas eu nunca mais quero pedir ajuda para o meu pai. Porque se for para viver dependendo de Ti, eu não quero depender de mais ninguém. É difícil. Eu falei isso para o Senhor: eu vou fazer, mas eu quero te pedir uma coisa, Senhor, que nunca mais eu dependa dos meus pais para qualquer coisa. Eu quero que se inverta a ordem. Eu quero poder ajudar, não quero mais ser ajudado, Senhor. Eu não quero ser mais, mendigar ajuda. R$100 para pagar tal coisa, pai, acaba, não tenho mais. Eu encontrei o caderno meu da faculdade, da época nossa, e era assim: 100, 20, 30, 40. O gesso do apartamento mais R$70 por mês. E acabava, e estava ali, menos R$20, menos R$80. E eu disse para o Senhor: chega, eu não quero mais isso. Só que aí, irmão, eu fui ser pregador, né? E aí eu fui viver de um negócio chamado oferta. Vocês não sabem o que é isso, talvez. Oferta é isso aqui. O que você quiser, eu vou ir na sua igreja. Você me abençoa com o que você quiser. Isso é uma oferta. Não é um cachê. Aí as pessoas falam assim: quanto mais ou menos? Aí eu falo: não sei. Depois a gente até aprendeu a falar: ó, irmão, pelo menos a despesa, esse valor aqui tal, nos ajudar. Mas antes a gente não sabia fazer nada disso. Aí depois a gente mudou tudo. Hoje, graças a Jesus, a gente não faz mais nada disso. Nós fazemos nossos eventos, alugamos os lugares, até por questões legais, de multidão, de problema, tudo a gente acaba fazendo. Deus mudou o negócio. Mas isso é lá atrás. Esse é o processo de ensino. Hoje é bom, mas lá atrás era uma escola. Hoje é em paz, hoje é sustentável, mas lá atrás não era assim. Mas foi lá atrás que eu aprendi a ter maturidade, aprendi a ser grato, para hoje não perder o meu coração por algumas coisas que pessoas perdem facilmente. Sabe o que aconteceu? Eu fui pregar numa igreja e estou abrindo isso o coração para vocês. Não tem problema, talvez eu não vou deixar isso depois. E eu cheguei em casa com um envelopinho de oferta na mão. E eu me lembro que eu fiz isso aqui. Eu abri o envelope e contei. E dentro do envelope tinha uns R$600 de oferta. Eu preguei no sábado e no domingo. E os irmãos foram muito generosos comigo e me abençoaram com R$600. E aí eu peguei o meu caderninho de continha. Quem tem um caderno de continha aí? Caderninho, aquele caderninho que você anota as perigosas, os boletins, né? Os bandidos, boleto. Aí eu peguei e contei 30, 60, 80, e fui contando. Quando eu somei, ficaram faltando R$300. E naquele dia, meu sofrimento me ensinou algo muito poderoso. Porque é no dia do sofrimento que a gente aprende a depender de Deus. Sabe, é no sofrimento que a gente volta-se totalmente para o Criador. Sabe o que eu fiz? Não liguei para o meu pai, porque eu disse que eu nunca mais pediria ajuda. Eu dobrei os meus joelhos na sala da minha casa. Eu acredito que, se a minha memória não falhar, eu chamei a minha esposa e nós dobramos os joelhos juntos, um lado do outro. E eu disse exatamente isso aqui para o Senhor: Jesus, eu nunca mais quero pedir ajuda para meu pai. E se o Senhor estiver ouvindo essa minha oração, eu preciso de uma resposta. Eu não vou retroceder. O Senhor me fez tomar essa decisão, eu tomei, mas agora eu quero saber se o Senhor está me ouvindo ou não. Eu preciso de socorro. E naquele dia, era domingo, eu dormi. No outro dia eu tinha que pagar as contas. Eu trabalhava numa emissora de rádio da nossa cidade. E eu fui trabalhar na rádio naquele dia com o coração partido, porque eu nunca fiquei devendo nada. Uma das coisas que eu mais prezo é a ética. Eu sou cristão, eu não aceito dever nada para ninguém.
Eu me lembro que eu fui para a rádio com o coração destruído, porque não queria pedir ajuda para meu pai, mas eu tinha uma palavra de Deus sobre mim. Eu estava no estúdio trabalhando, quando de repente o líder da igreja do dia anterior chegou na rádio. Quando eu cheguei lá para ver o que ele queria, Alexandre é o nome dele. Ele falou: Dave, tem um envelope para você aqui. Um envelope? Ele me deu um envelope. Eu peguei o envelope assim. Fui para dentro do banheiro da rádio, porque dinheiro a gente não conta em público. Abri o envelope e antes de ver o dinheiro, tinha uma frase escrita: a bênção continua. Sabe quantos tinha no envelope? R$300. Essas são as histórias que ninguém conta, mas que deixam as lições que a gente precisa, para nunca esquecer que nós temos um Deus que o tempo inteiro está cuidando de nós. Essas são as histórias que às vezes a gente tenta esquecer, mas que jamais podem ser apagadas da nossa memória, para que o nosso coração não se perca naquilo que já foi uma lição de sobrevivência para a nossa vida. Eu posso falar uma coisa para vocês, pessoal, minha agora, minha. Eu e minha esposa, a gente vive umas coisas assim de vez em quando muito engraçadas. A gente vai para um lugar muito chique e a gente ganha tudo no 0800, tudo free. E o pessoal acha que a gente paga tudo de graça, irmão. Nós fomos para um hotel chique agora, tudo no 0800. Eu podia falar para vocês que eu paguei, mas é mentira, eu ganhei tudo, até passagem aérea. Então a gente entra igual uns pintos no lixo no avião, irmão. Aqui, ó, vamos viajar, vamos de férias. As pessoas acham que isso é ostentação. É testemunho. Aí a gente entra no avião, sabe o que a gente fala? Amor, isso aqui não é normal, não. Deus é muito bom. Aí a gente chega no hotel, a gente olha aquelas camas bonitas e a gente se lembra que durante um ano de casamento a gente dormiu no chão, porque não tinha condição de comprar um colchão novo. E a gente diz: Deus é bom, Deus é fiel. No dia da angústia, não esqueça dos testes que Deus está te colocando para produzir em você um coração humilde, um coração grato, para que o dia bom chegue e o seu coração não se perca. O sofrimento é a nossa melhor escola, e aí é você que vai escolher as lições que ficam e as lições que você vai esquecer. Eu não consigo me esquecer que dias atrás ninguém me conhecia, não pregava para ninguém, passava necessidade algumas das vezes, não necessidade de fome, mas não de poder comprar às vezes o que queria. E hoje eu estou aqui falando para vocês, estou bonitinho, estou até fortinho, vocês perceberam? Mas tudo isso foi produzido no dia do sofrimento, e ninguém de vocês estava lá para ver, mas eu aprendi. Ninguém às vezes está junto com você agora, no dia do teu sofrimento, mas em breve, escute isso que eu vou te falar, em breve o sofrimento acaba. Escute, em breve o sofrimento vai acabar. Você pode tornar o sofrimento o seu martírio, ou pode fazer do sofrimento a sua escola. Você pode fazer ser a tua muleta para desistir, ou o degrau para você subir na história da sua vida. Você pode encontrar aí um deserto, ou pode encontrar o maior lugar de provisão de Deus para a sua história. Uma das maiores histórias de sofrimento da humanidade no mundo foi quando passaram pelo deserto durante 40 anos. Mas a Bíblia diz que em nenhum dia faltou comida, nenhum dia faltou a presença. Aprenda do sofrimento, Deus tem muito a nos ensinar. Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus, Pai. Tá doendo, mas é importante.
processo, Senhor, faz parte. Às vezes a dor, Senhor, incomoda, mas nós cremos que estamos aprendendo valores eternos e que serão lastros para a nossa história daqui a alguns dias. Não nos deixe esquecer de nenhuma lição, para que no dia bom, o nosso coração não se esqueça que no dia mau, em todo o tempo, o Senhor esteve conosco.